Olá pessoal, aqui é o Gilmar e dando continuidade ao vídeo anterior em que eu falei sobre a avaliação, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a verificação de dados e a viabilidade técnica de um projeto de despoluição. Na verdade, a verificação de dados é você fazer a verificação de tudo aquilo que foi levantado no campo com aquilo que foi levantado no escritório. Na verdade, você vai tentar compatibilizar as informações, verificar o que não bateu que você tinha de escritório com aquilo que você verificou no campo. E quais foram as dificuldades que você encontrou no campo que você vai ter que trabalhar no escritório agora para conseguir viabilizar o seu projeto. Se você descobriu uma favela, teria que buscar informações com a prefeitura para saber se existe algum plano habitacional. Se você encontrou alguma área invadida que não é de favela, procurar conversar com os moradores para verificar qual é a melhor forma de se fazer a intervenção naquele ponto para que o problema de esgoto seja resolvido e que não contribua mais para a galeria de águas pluviais. Todos esses problemas que foram encontrados no campo, eles têm que ser resolvidos nessa fase. Não resolvido, mas pelo menos começar a dar um prosseguimento no processo para que a coisa, durante o tempo de despoluição, a gente consiga resolver. Exemplo, existem algumas quadras em que cai, né, pro fundo do terreno. Então, às vezes, existem imóveis que estão ligados em uma galeria clandestina. Normalmente nessas quadras em que as casas estão com os fundos, com a soleira negativa, né, com os fundos das casas caindo para o meio da quadra, existem galerias. E essas galerias normalmente contribuem para a galeria de águas pluviais. E aí o pessoal também costuma ligar o esgoto das edículas, jogar água com sabão que lava quintal, lavanderia. E esse problema tem que ser resolvido no campo, tem que ser verificado no campo. E normalmente se resolve esse problema ou com o ramal coletivo, ou a própria companhia executando uma rede que dê para fazer a conexão de todos os imóveis e lançar o esgoto numa rede própria, rede coletora na via pública. Então esses problemas todos em toda a bacia, né, em toda a bacia tem que ser levantado. No escritório a gente verifica e compatibiliza isso para verificar se existe a viabilidade técnica. Há condições de se executar todas essas intervenções para que o problema seja resolvido, né? Provavelmente a maioria das situações a gente tem como negociar, como tratar com os moradores e não é de difícil solução não, sabe? A gente consegue conversar com o pessoal e viabilizar o projeto. Na verdade, eles percebem que se eles não deixarem a gente fazer a intervenção de uma forma tranquila, a gente teria outros meios para conseguir fazer com que a rede passasse pelo imóvel, mas normalmente isso se resolve muito tranquilamente com os moradores. É só explicar a situação e do que a gente está fazendo para todo mundo que mora na bacia, qual é o objetivo final, e aí eles acabam se tornando até parceiros para que a gente consiga fazer o trabalho de despoluição. Todos esses trabalhos, todas essas verificações que a gente vê no campo é que definem no escritório se existe a viabilidade técnica ou não, né? Nessas comparações entre o que existe em planta e o que existe no campo. Quando você compatibiliza tudo isso, você tem condições de saber se existe a viabilidade técnica ou não. Normalmente não existe problema, a não ser que uma favela seja muito grande, que nem nós pegamos favelas aí com 6 mil moradias, sabe, com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas morando, e aí a intervenção é muito grande, e aí depende de uma ação da prefeitura, depende de um plano habitacional para que a gente consiga fazer a despoluição. Aí a gente não consegue, a companhia de saneamento não consegue fazer a despoluição porque depende de uma ação habitacional da prefeitura, né, para conseguir fazer com que esse pessoal seja removido, né, e ir para uma condição de vida melhor e que a gente consiga ali transformar aquilo num parque ou alguma outra coisa. A prefeitura consiga transformar isso num parque ou alguma outra coisa. Então são coisas que é isso que define, na verdade, a viabilidade técnica de um projeto de despoluição. Essa verificação de dados
ela é muito importante não só na questão do escritório, como também na verificação de campo, né? A conjuminação desses dois pontos é que faz com que o projeto se torne viável ou não. Então era isso que eu tinha que falar nesse vídeo, né, sobre a questão da viabilidade dos dados, da verificação dos dados, né, e da viabilidade técnica de ser ou não viável, né, a execução do projeto de despoluição. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a vistoria em campo. Essa parte da vistoria em campo eu considero como sendo a mais importante de todo o processo de despoluição, porque é nessa parte do projeto em que a gente define os projetos, e aí eu conto para vocês no próximo vídeo que é uma parte que me fascina muito, né? Porque é onde a gente tem que usar mais a criatividade da gente para poder conseguir fazer o trabalho de despoluição. Queria dizer também que essa parte aqui, esses 8 passos, é uma parte muito técnica, né? E já percebi, algumas pessoas até já comentaram alguma coisa, mas é só mais aí até 8 passos, né? Já estamos no 4º, né? Que é a viabilidade. A vistoria de campo é o 5º passo. Então, mais 2 vídeos, essa parte técnica termina, e aí a gente começa a conversar sobre outras coisas, que é como solicitar para a companhia de saneamento, para a prefeitura, a despoluição de um córrego, como sabe se existe um córrego ou não, se o córrego está poluído, e o que tem que fazer, né? Como morador, o que eu posso fazer, como que eu posso ajudar. Essas coisas eu respondo, vou fazer um vídeo exclusivo para isso, depois de eu falar do 8º passo, que aí define tudo que tem que ser feito no trabalho de despoluição. Então é isso, clique aqui embaixo, alguma coisa que queira escrever para mim, alguma crítica também, tem espaço aqui embaixo também, pode escrever à vontade, qualquer pergunta que queira fazer também, eu estou aqui à disposição de vocês, e por enquanto é só. Muito obrigado e até o próximo vídeo.